Olá, a partir desse quinto vídeo estarei detalhando os descendentes de Nikolaus Schaber. Nikolaus, nascido em 1824 em Kommen, na antiga Prússia, atual Alemanha, veio para o Brasil em 1847. Se casou em 1848 com Ana Maria Giller. Adquiriram inicialmente um lote de terras localizado em Picada Holanda, na Picada Café, Rio Grande do Sul. Tiveram 5 filhos, sendo 3 homens e 2 mulheres. Os 3 filhos homens casaram, porém somente um deles deixou herdeiros. O filho Guilherme Schaber, casado com Teresia Jung, teve 11 filhos. Abordaremos a respeito de Aloysio Schaber, filho de Guilherme Schaber e neto de Nikolaus. Aloysio, nascido em 17 de setembro de 1905, e falecido em 14 de janeiro de 1978. Se casou em 10 de junho de 1927 com Catarina Marshall, nascida em 13 de agosto de 1906 e falecida em 19 de fevereiro de 1972. Catarina é filha de Pedro Marshall e Paulina Lehner. Aloysio, nascido em 17 de setembro de 1905, foi batizado na capela de Santa Joana Francisca, em Joaneta, e seu registro consta no livro de batismos de número 1, de Bom Jardim. Se casou em 10 de junho de 1927 com Catarina Marshall, nascida em 13 de agosto de 1906, na capela Nossa Senhora da Visitação, em Picada Holanda, na Picada Café. Tiveram ao todo 12 filhos, entre os anos de 1928 e 1948, sendo que uma das filhas falece precocemente. Os demais 11 filhos se casam e deixam grande descendência. Vou citar o nome dos 12 filhos deste casal, em ordem cronológica de nascimento. Pedro Schaber, nascido em 31 de outubro de 1928, Jakob Schaber, nascido em 24 de fevereiro de 1930, Maria Schaber, nascida em 4 de agosto de 1931, Margarida Schaber, nascida em 14 de abril de 1933, Elisabetta Schaber, nascida em 1º de setembro de 1934, Afonso Schaber, nascido em 5 de janeiro de 1936, Albano Schaber, nascido em 10 de junho de 1937, Silvia Schaber, nascida em 22 de março de 1939, Hilda Schaber, nascida em 23 de fevereiro de 1940, Lucena Schaber, nascida em 22 de junho de 1943, Lídia Schaber, nascida em 6 de março de 1945, e por último, Teresinha Schaber, nascida em 17 de maio de 1948. Nos 11 casamentos realizados dos filhos de Aloysio e Catarina, tivemos 4 homens e 7 mulheres. Vamos detalhar um a um desses filhos. O primeiro filho, Pedro Schaber, nascido em 31 de outubro de 1928, se casou em 16 de maio de 1953 com Irma Land, nascida em 3 de fevereiro de 1924. A esposa Irma Land é filha de Pedro Land e Cristina Kuntz. Tiveram ao todo 6 filhos, sendo 3 homens e 3 mulheres. Residiram na cidade de Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, e estão sepultados no cemitério de Joaneta, em Picada Café. O segundo filho, Jakob Schaber, nascido em 24 de fevereiro de 1930, se casou em 21 de maio de 1954 com Célia Maria Dill, nascida em 11 de novembro de 1931. A esposa Célia Maria Dill é filha de Afonso Dill e Leopoldina Braun. Tiveram 8 filhos, sendo 4 homens e 4 mulheres.
Um dos filhos faleceu prematuramente. Residiram em Joaneta, Picada Café, e estão sepultados nessa mesma localidade. A terceira filha, Maria Chábaram, nascida em 4 de agosto de 1961, se casou em 2 de outubro de 1954 com Antônio Chábaram, nascido em 26 de setembro de 1930. O esposo, Antônio Chábaram, é filho de Nicolau Chábaram e Catarina Ternos, neto de João Chábaram e Catarina Sebastiani. Os tataravós deste casal, Nicolaus e Johannes Chábaram, eram irmãos. O casal, Maria e Antônio, tiveram 6 filhos, sendo 3 homens e 3 mulheres. Residiram em Pinhal Alto, em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul. A quarta filha, Margarida Chábaram, nascida em 14 de abril de 1933, se casou em 3 de junho de 1950 com Wilibaldo Land, nascido em 11 de agosto de 1928. O esposo, Wilibaldo Land, é filho de Pedro Land e Cristina Kuntz. Tiveram 6 filhos, sendo 3 homens e 3 mulheres. Residiram em Picada Café, no Rio Grande do Sul, e estão sepultados no cemitério do centro de Picada Café, Rio Grande do Sul. A quinta filha, Elisabetta Chábaram, nascida em 1º de setembro de 1934, se casou em 3 de janeiro de 1959 com Afonso Land, nascido em 22 de agosto de 1937. O esposo, Afonso Land, é filho de Alfredo Land e Josefina Olivia Daimling. Tiveram 10 filhos, sendo 4 homens e 6 mulheres. Residiram em Linha Guaraipó, na cidade de Maravilha, em Santa Catarina, e estão sepultados no cemitério de Maravilha, em Santa Catarina. O sexto filho, Afonso Chábaram, nasceu em 5 de janeiro de 1936 e se casou em 2 de julho de 1966 com Terezinha Poren, nascida em 28 de agosto de 1937. A esposa, Terezinha Poren, é filha de José Nicolau Poren e Elisabetta Moraes. Tiveram 5 filhos, sendo 1 homem e 4 mulheres. 2 das filhas morreram precocemente. Residiram em Novo Hamburgo, no bairro Rincão, Rio Grande do Sul, e estão sepultados no cemitério de Joaneta, na Picada Café, Rio Grande do Sul. O sétimo filho, Albano Chábaram, nascido em 10 de junho de 1937, se casou em 8 de janeiro de 1964 com Norma Stoffel. A esposa Norma Stoffel é filha de José Lourenço Stoffel e Maria Daimling. Tiveram apenas 1 homem e filho. Residiram em Estância Velha, no bairro Rincão dos Ilhéus, Rio Grande do Sul. A oitava filha, Hilda Chábaram, nascida em 23 de fevereiro de 1940, se casou em 24 de fevereiro de 1962 com Nelson Siles, nascido em 20 de abril de 1938. O esposo, Nelson Siles, é filho de Leopoldo Siles e Catarina Birk. Tiveram 6 filhos, sendo 5 homens e 1 mulher. Residiram na localidade de Linha Cristo Rei, pertencente a Morreuter, Rio Grande do Sul. A nona filha, Luciana Chábaram, nasceu em 22 de junho de 1943 e se casou com Afonso Roque Poren, nascido em 4 de junho de 1942, em 27 de abril de 1968. O esposo, Afonso Roque Poren, é filho de José Nicolau Poren e Elisabetta Moraes. Tiveram 5 filhos, sendo 2 homens e 3 mulheres.
Um dos filhos faleceu precocemente. Residiram inicialmente em Picada Café e depois em Ivoti, no Rio Grande do Sul. Ela está sepultada no cemitério de Joaneta e ele no cemitério de Ivoti. A 10ª filha, Lídia Chábaro, nasceu em 6 de março de 1945. Se casou com Ernie Schneider, nascido em 22 de junho de 1943, na data de 15 de outubro de 1966. O esposo Ernie Schneider é filho de Oswino Schneider e Irma Birk. Tiveram 6 filhos, sendo 1 homem e 5 mulheres. Residiram na cidade de Presidente Lucena, na localidade da Picada Schneider, Rio Grande do Sul. A última filha, Terezinha Chábaro, nasceu em 17 de maio de 1948 e se casou em 18 de maio de 1968 com Egídio José Fir. O esposo de José Fir é filho de Reinaldo Fir e Cecília Frelich. Tiveram um casal de filhos. Residiram na cidade de Ivoti. Ao todo, temos 12 filhos deste casal, a Luísa e Catarina, que representa a 4ª geração da família Chábaro aqui no Brasil. Os filhos dessa 4ª geração totalizam 60 descendentes, que são a 5ª geração. Após a 5ª geração, nós temos 76 descendentes, que são a nossa 6ª geração. Porém, ainda falta contabilizar os netos do casal Maria Chábaro e Antônio Chábaro. Essa informação ainda não está disponível. E na 7ª geração, que seria a geração bem mais recente, temos apenas 3 descendentes, que também ainda não está completa. Mas ao todo, até o presente momento, julho de 2022, temos contabilizados 151 descendentes deste casal importante, que foi o Aloysio Chábaro e sua esposa Catarina Marshall. As demais fotos a seguir do vídeo são fotos cedidas pelos descendentes deste casal e que ilustram um pouco mais essas pessoas que são parte da família Chábaro.